o senhor e o seu estado é a prova do Brasil que dá certo. Quanto mais a gente tirar poder de Brasília e dar para os estados, mais as coisas acontecem, né? Por isso que o PIB lá do estado cresceu mais de 6%, enquanto o Brasil está rastejando aqui, né? É isso, né, Dávila? Investir em produção, produtividade, eficiência, atrair o capital privado, é a fórmula que dá certo no mundo inteiro, né? A gente não precisa inventar a roda, é só fazer, né? É verdade. Agora, um exemplo importante do Mato Grosso do Sul é essa combinação do agronegócio com a sustentabilidade. Me conta como é que o senhor transformou isso na pauta prioritária do Estado? Dávila, a gente vê muito essa discussão ambiental, né, que é uma discussão global, e dois temas que são muito caros também na agenda global, que é a transição energética e segurança alimentar. E esses dois temas, eles têm uma correlação direta com o nosso desenvolvimento, né, e com o meio ambiente. Então, assim, foi unindo esses elementos, enxergando claramente, contra até uma narrativa muitas vezes colocada de que agro e meio ambiente são antagônicos ou não tem como se desenvolver juntos, né, a gente fez questão de mostrar que é justamente o inverso. Né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, nós temos que lembrar de três grandes vetores: balanço de carbono, biodiversidade e água. Isso compõe meio ambiente de uma maneira geral. Claro que na área urbana é saneamento, os parques e tudo mais, mas a grosso modo esses são os grandes três eixos. E nós pegamos cada um deles dentro das nossas potencialidades, atraindo a transformação do nosso território pela industrialização. Você falou bem das cadeias produtivas, né? Proteínas animais, frango, suíno, peixe, bovinocultura, floresta plantada, bioenergia pela cana-de-açúcar, grãos, agora entrando laranja, vindo aqui de São Paulo. Então, essa transformação do nosso território, ela foi responsável, nos últimos 10 anos, 2015 para agora, pela diminuição de 5 milhões de hectares de pastagem degradada. Nós estamos chegando a 2 milhões de hectares de floresta plantada. E as indústrias que processam esses produtos, seja para a produção de alimentos, seja para a energia, são indústrias que produzem energia renovável e exportam. Então, o nosso balanço de carbono ele vem melhorando ano após ano. E a gente tem mostrado essa métrica, vamos para a COP mostrar isso, e a nossa expectativa é que em 2030 nós tenhamos neutralizado o carbono emitido no território sul-mato-grossense. É uma fórmula que prevê algumas políticas públicas de incentivo à produtividade para diferentes cadeias produtivas, de atração dessa indústria, de valorização desse processo de crescimento sustentável por políticas públicas, e o resultado começou a aparecer. Isso atrai capital para a infraestrutura, a demanda e o crescimento do Estado demanda rodovias novas, discussão de ferrovia, hidrovia. Então, é uma consequência que gera aí esse crescimento de 5%, 6% do nosso PIB. A consequência direta é emprego pleno, menos de 3% de desemprego, o terceiro estado do Brasil em desemprego, um IDH crescente, cada vez mais uma renda média subindo, se você alia isso com a educação, você tem uma fórmula poderosa de emprego com renda melhor, e aí vem a aplicação desse resultado para o bem-estar da população nos municípios, nas cidades. Saneamento, segurança pública, saúde, é a consequência de todo esse processo. Agora, um ponto interessante no Mato Grosso do Sul é que essa produtividade extraordinária do agronegócio aumentou com pouca expansão de terra, ou seja, foi ganho de produtividade por hectare. E isso é uma diferença brutal. E isso envolve investimento, tecnologia, mas também qualificação da mão de obra. Como é que o Estado ajudou a juntar essas coisas, infraestrutura com qualificação da mão de obra e estímulo para que esse agronegócio aumentasse a produtividade no território e não precisasse desmatar mais ou abrir novas áreas? É isso, né? A gente crê muito no aumento de produtividade, né? Então, nós temos uma série de programas de pagamento de serviços a cadeias produtivas por esse aumento de produtividade. Novilho precoce, o peixe vida, frango vida, leitão vida, todas as cadeias produtivas, quanto mais o cara é eficiente em produtividade, mais ele recebe direto do Estado em desconto de ICMS. Tá? Então, é um estímulo financeiro para o cara aumentar a produtividade. A discussão toda é em torno do agro, mas a consequência direta é no ambiental, é balanço de carbono.
O segundo ponto, você lembrou muito bem, né, mão de obra qualificada. É um problema que o Brasil inteiro vive, né? A gente definiu uma série de parcerias com o sistema privado, né, para massificar a qualificação em técnico. E na própria rede estadual de ensino, talvez seja uma das redes estaduais com maior índice de qualificação técnica no ensino médio. A gente está com 46% dos alunos sob alguma forma de aprendizado técnico no ensino médio, né? E muito aderente à realidade do local onde está aquela escola. Então você tem Inocência, uma fábrica está sendo construída nesse momento, 25 bilhões de investimento de celulose. Tá, ali você vai ter uma série de profissões na construção e na gestão desse empreendimento. Técnico florestal, técnico caldeira, técnico de diversas situações e áreas que as escolas estão oferecendo. Então o cara sai da escola, a mulher, o homem, menino com 17 anos, 18 anos, 16 anos, ele pode ir para uma faculdade, mas ele vai ter garantido uma profissão e normalmente com um patamar de renda, de salário um pouco melhor, né? Se ele quiser avançar para uma formação superior, ótimo, vai só melhorar a situação, mas ele vai ter um mínimo de condição e formação para ser absorvido no mercado local. Esse ensino técnico profissionalizante é customizado pela indústria local. Isso é pago inteiramente pelo governo estadual ou isso aí também tem parceria público-privada? Tem parceria público-privada, a grande maioria a gente contrata vagas do privado, certo. O governo do estado contrata, e a gente oferece nas escolas com recursos próprios também. E o privado também oferece direto. Então você tem diferentes modalidades. O que vale nesse caso é a gente liderar essa ação. Falar, olha pessoal, vamos unir esforço em torno desse objetivo, que é formar a nossa garotada, né? Que eles saiam da escola com essa capacitação dentro da vocação de cada um. Tem pessoas que falam, não quero isso, quero outra, beleza, mas dentro das possibilidades, no entorno daquele empreendimento, daquelas ações, da vocação da região, ele vai ter oportunidade de se capacitar para ficar ali, né, na região dele. E, governador, me fala uma coisa, essa qualificação do ensino técnico profissionalizante no ensino médio vem ajudando a derrubar a evasão do ensino médio? Porque esse é um grande problema do Brasil. Nós estamos falando que hoje 46% dos jovens abandonam o ensino antes de concluir o ensino médio. Isso ajuda a reter jovens na escola? Muito, Dávila, muito. São dois aspectos que ajudam e que a gente tem construído isso ao longo dos anos. O primeiro é o profissionalizante, né? E o segundo, que é o que deu mais resultado no curto prazo, é a escola em tempo integral. Sim. Hoje nós estamos com 62%, o maior índice no Brasil, de escolas em tempo integral. A garotada começa às 7 horas da manhã, fica até o meio da tarde na escola. E não é aquela coisa de uma grade complementar meio frouxa, fica ali. Não. Com atividades específicas, e a escola em tempo integral ajuda muito a combater a evasão. É uma relação também, uma correlação direta entre os alunos da escola, o fluxo dos alunos da escola em tempo integral e evasão. Então a gente tem crescido na medida do possível, não dá para ser universal na rede, porque ainda temos muitas realidades de família onde o aluno tem que trabalhar, ele tem que buscar um complemento em casa, tem que ir em algumas regiões específicas. A gente respeita muito isso, mas ela está universalizada. A escola em tempo integral está nos 79 municípios do estado, em 62% da rede. Então, o aluno que quiser, ele vai ter à disposição uma escola em tempo integral. E outro desafio na escola tempo integral é a formação dos professores, porque como você fixa o professor na escola, tem que formar numa escala muito maior o número de professores, né? Isso, a formação continuada, esse é outro grande desafio da educação, né? Porque está tudo muito rápido, né, Dávila? Se a gente não conseguir fazer com que esse professor, ele acompanhe toda a mudança que está ocorrendo na sociedade, você imagina agora com o IA nas escolas. Né, com essas tecnologias de conectividade, tudo que está acontecendo. Então, a formação continuada dos professores é um desafio grande.